que foi psicografado pelo médium Vinícius Lara e foi ditado pelo espírito de Ivon. Esse livro, Roteiros Mediúnicos, nós, os companheiros aqui da casa, já começamos, cada um vai fazendo uma palestra sobre um capítulo, sobre outro, e vamos aqui agora nesse hoje. E como todos os capítulos desse livro, eles começam com uma citação, e desse capítulo, a citação é do livro de Leon Denis, No Invisível, uma citação do capítulo 26, A Mediunidade Gloriosa. Leon Denis diz assim: dessas considerações se depreende um fato, é que perpetuamente, em todas as épocas, tem o mundo invisível colaborado com o mundo dos mortais, nele transfundindo as suas aspirações e socorros. Os milagres do passado são os fenômenos do presente. Só os nomes mudam. Os fatos espíritas são eternos. Os fatos espíritas são eternos, porque desde sempre houve esse intercâmbio entre o mundo invisível e o mundo material. Esse intercâmbio, esse processo, é algo natural, ou seja, é resultado de uma condição física, de uma capacidade física que algumas pessoas possuem em maior, outras em menor grau, de perceberem o mundo invisível. Isso não tem nenhuma relação com religião, como algumas pessoas podem pensar em atribuir. É uma coisa completamente natural. Aqueles que o são sabem muito bem disso. O mundo espiritual, ele é pré-existente, segundo os espíritos nos orientam, segundo Allan Kardec codificou, colocou na codificação. O mundo espiritual, o mundo espírita, ele é pré-existente ao nosso mundo material, ou seja, ele já existia antes do mundo material existir, e como dizem os espíritos que ditaram o Livro dos Espíritos, dizem que o mundo material podia nem ter existido. E, sendo assim, é natural nós deduzirmos que existe uma participação, uma contribuição desses espíritos. Porque, naturalmente, se o mundo espiritual ele é pré-existente, esses espíritos, muitos deles, são mais evoluídos do que nós. Então, é natural que eles se manifestem para nos trazer notícias, para nos trazer conhecimento. Eu comparo um pouco como a relação entre o pai e o filho e a criança, que a criança, na tenra idade, inocente, ela recebe as orientações e o encaminhamento dos pais. Assim acontece conosco com relação aos espíritos, às comunicações que vêm do mundo espiritual. A única diferença que eu colocaria é que, no nosso caso, da humanidade, nós temos o livre-arbítrio, então nós podemos, e normalmente acontece, nós não damos importância para as mensagens, para as orientações, e vamos levando a vida aos trancos e barrancos, como se diz. E no caso da criança, a criança, ela, apesar dela ser um ser humano e ter livre-arbítrio, mas na idade infantil, o livre-arbítrio é um pouco limitado porque os pais eles têm a obrigação de direcionarem. O livre-arbítrio na criança só vai se desenvolvendo à medida que vai crescendo e quando se torna adulto, sim, ela pode usar o livre-arbítrio dela na sua plenitude. Mas é mais ou menos uma comparação simples, a relação entre o mundo espiritual e nós com o pai e uma criança. Desde o início dos tempos, como disse, ocorrem essas comunicações. E, por falta de conhecimento da humanidade, elas eram encaradas como coisa milagrosa. Porque poucos tinham essa faculdade desperta, poucos tinham essa habilidade, então aqueles que não tinham achavam que aquilo ali era um milagre, era um dom, ou era alguma coisa assim. E aquelas pessoas que tinham essa faculdade, esses mensageiros, eram tomados por santos. Né? Os profetas da Bíblia, eles nada mais, nada menos são
do que médiuns que traziam mensagens do mundo espiritual para nós. Então, esses fatos espíritas, que hoje a doutrina espírita estuda e muito, esses fatos não são coisas recentes. São os mesmos fatos que aconteciam naquela época. No nosso universo, tudo tem utilidade. Nós conseguimos conceber o universo que tenha algo ou alguma coisa que não tenha uma utilidade ou que não tenha um destino útil? Eu acho difícil, porque Deus criou o universo. Por que Deus criaria algo sem utilidade? Se Deus é perfeito, tudo que Ele cria tem alguma finalidade, tem alguma utilidade. Então, o universo ele tem utilidade como um todo. E tudo que existe no universo é um convite para que nós possamos vir a descobrir. Há muitas coisas associadas ao universo, praticamente tudo, associado ao universo, que é desconhecido para nós. Nós estamos começando a adquirir conhecimento sobre isso. Então, essas coisas que tem no universo é um convite para que nós venhamos a estudar, que nós venhamos a procurar a função de suas coisas, para a nossa própria evolução. Em função do nosso pouco adiantamento moral, nós não temos permissão, nós não somos habilitados a conhecer todos os mistérios, ou seja, a conhecer tudo que diz respeito ao universo. Nós conhecemos, já conseguimos conhecer muita coisa a respeito da natureza do nosso planeta, e somente pouca coisa, quase nada, sobre a natureza do universo. Essa permissão para nós conhecermos, para nós descobrirmos, ela vem segundo a evolução moral nossa. À medida que nós vamos evoluindo moralmente, nós vamos tendo a capacidade de aprofundar, de avançar nos nossos estudos. Ou seja, essa permissão ela vem quando nós adquirimos determinada maturidade. E o nosso conhecimento formal que nós temos hoje, ele foi um processo crescente que aconteceu desde o início dos tempos. À medida que o homem vai evoluindo, ele vai tendo permissão para conhecer novas coisas. Os espíritos vêm trazer-nos informações, os espíritos encarnam com essas missões. Então, todo conhecimento que provocou mudanças capitais na nossa vida, no nosso planeta, foi trazido por espíritos missionários. É natural que as pessoas comuns, eu, vocês, muitos de nós vamos produzindo nosso desenvolvimento e alguns de nós vão descobrindo coisas, as coisas pequenas do dia a dia, normalmente as pessoas comuns vão descobrindo, mas as grandes coisas são feitas por missionários. Os missionários vêm com essa missão para descobrir e trazer para todos nós. Ou seja, é dada permissão para que esse conhecimento avance. Para nós termos uma ideia, vários conhecimentos que o homem tem hoje, se tivesse há centenas de anos atrás, ele poderia fazer um grande estrago. Por exemplo, a bomba atômica. Imagina se nós tivéssemos o domínio da energia atômica há 500 mil anos atrás. Poderíamos fazer coisa muito má. Então, ou seja, nós vamos descobrindo, vamos desenvolvendo à medida que nós vamos tendo permissão. E essa experiência que cada um de nós vai adquirindo dos próprios desenvolvimentos e também do desenvolvimento do conhecimento que é trazido pelas outras pessoas, esse conhecimento mostra que a nossa ciência não faz nada mais do que estudar a natureza. E a multiplicação do conhecimento nos ajuda a explorar os recursos naturais para o progresso e para o nosso bem-estar. Então, nessa trajetória do espírito encarnado, desde a infância espiritual até
o infinito, nossa capacidade mediúnica acompanha, vai evoluindo também. Então, hoje, nós podemos perceber que a capacidade mediúnica das pessoas são muito maiores do que foi no início. Há muito mais médios, naturalmente, que a população aumentou, mas, proporcionalmente, a mediunidade ela se expande. E vai chegar o dia em que todos nós vamos ter contato com o mundo espiritual. Ou seja, esse intercâmbio, cada vez que passa, ele é facilitado. Então, esse intercâmbio nos ajuda ainda a fazer com que a nossa inteligência possa se manifestar sempre com mais intensidade, acompanhando a mediunidade acompanhando junto como uma coisa só, que nós, em processo evolutivo, nós vamos também tendo a possibilidade de desenvolver a nossa capacidade mediúnica. Os médios de outrora, eles atribuíam a si a exclusividade dessa comunicação com o além. Eles utilizavam, muitos deles utilizavam, para explorar o povo, usar como domínio, com o objetivo de dominar e controlar as pessoas. Com isso, abandonando o real objetivo, que é o intercâmbio com o mundo espiritual, que é trazer a iluminação para a humanidade. Então, esses excessos chegaram ao ponto de que, em vários pontos, foram proibidas as comunicações nossas com o mundo espiritual. Em várias crenças houveram essas proibições. Isso apenas fez calar a função mediúnica, não atingiu a faculdade, ou seja, a proibição de se comunicar, ela só atinge a faculdade, agora não a capacidade. Aqueles que tinham a capacidade de comunicação continuavam tendo, obviamente. Nós encontramos em alguma literatura falar sobre a proibição de Moisés de comunicar-se com os espíritos, que as pessoas comunicassem com os espíritos. Há passagem na Bíblia e que mostra o contrário. Em Números, por exemplo, capítulo 11, versículos 26 a 29, Moisés defende Eldade e Meldade. E consta lá, então, assim, a partir do versículo 26, porém, no arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eldade e outro Meldade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíam à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés, e disse, Meldade e Eldade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse, Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse, tu tens ciúmes de mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse seu espírito. Então, observa nessa passagem que, claramente, o que foi comentar com Moisés sobre o fato deles estarem profetizando, ou seja, deles estarem recebendo comunicação mediúnica, que deveria ser proibido, e Moisés disse o contrário. Quem dera que todos pudessem ter essa capacidade, essa faculdade. Que o Senhor, que Deus, derrame sobre todos o seu espírito, ou seja, que todo o plano espiritual possa se comunicar com todos nós. Ainda no livro O que é o Espiritismo, no 3º diálogo, Allan Kardec ele tece o seguinte comentário sobre esse assunto. A proibição feita por Moisés tinha a sua razão de ser, porque o legislador hebreu queria que o seu povo rompesse com todos os hábitos trazidos do Egito, e de entre os quais o que tratamos era objetivo de abusos. Não se evocava, então, os mortos pelo respeito e afeição tributados a eles,
nem com sentimento de piedade, mas sim como meio de adivinhar, como objeto de tráfico vergonhoso, explorado pelo charlatanismo e pela superstição. Nessas condições, Moisés teve razão de proibi-lo. Ele se pronunciou contra esse abuso uma penalidade severa. É que eram precisos meios rigorosos para conter esse povo indisciplinado. Então, houve uma razão objetiva em que o Moisés proibiu. Ele estava querendo acabar com os abusos. Não havia outra razão para isso. Essa proibição, relembrando, não acabou com a faculdade. Ou seja, aqueles que tinham a faculdade mediúnica não a perderam com a proibição, continuavam tendo. Em privado, eles poderiam se comunicar com os espíritos que não teria quem os impedisse. Então, no curso do tempo, nós presenciamos na atividade humana homens e mulheres com serviços prestados à humanidade que captavam e transmitiam mensagens do plano espiritual, mensagens de valores elevados para todos nós, para todas as consciências humanas. O autor espiritual ele cita como exemplo Santo Antão, Teresa d'Ávila, Constantino, Carl Gustav Jung. Foram espíritos que foram inspirados e que trouxe conteúdos importantíssimos para a nossa evolução. E não foram só eles, muitos, como eu já disse, eles e todos os outros, exemplos de que esses eventos mediúnicos estiveram presentes na vida de toda essa gente, que esteve presente na vida do nosso planeta desde o início, desde sempre. E o único objetivo, qual foi? Instruir as mentes pela transformação dos corações. Então, todos esses irmãos trouxeram para nós algumas informações valiosas, grandiosas, que está aí para todos nós utilizarmos, e outras informações mais pequenas, mais privadas. Deus permite que os habitantes do planeta, aqueles que viveram em encarnações passadas aqui, que evoluíram, que eles possam comunicar-se conosco ainda, lá do plano espiritual para cá, e que possa espalhar mais rapidamente pelo mundo a verdadeira fraternidade e também a razão de expandir o nosso conhecimento, a nossa visão para além do mundo da matéria. Se nós recordarmos da nossa infância na Terra, milhares de anos atrás, nós acabávamos de despertar a consciência em que os irmãos de capela vieram para ajudar o nosso progresso. Nós não tínhamos consciência de nada e o pouco que conhecíamos era a respeito das sensações materiais. Então, eles vieram dar seu contributo, nos auxiliar, e o mundo espiritual também. Organicamente falando, nós fomos evoluindo, o nosso corpo foi evoluindo, como a antropologia mostra, e isso ajuda também a que o espírito possa expressar de uma forma mais ampla a sua inteligência. Como exemplo, poderia citar o caso de pessoas que sofrem acidentes e que danificam partes do cérebro e têm o seu corpo com os movimentos limitados, de forma que o espírito, o ser espiritual, não tem essas limitações. É o cérebro, pelo seu dano, que impede que a manifestação espiritual aconteça no corpo humano. Então, à medida que nós vamos evoluindo, que o nosso cérebro, do ponto de vista material, vai
se desenvolvendo, nós, como espíritos, aumentamos a capacidade de expressar-nos no corpo material. Então, agora, imaginem que entrando na nova fase em que o nosso planeta está entrando, na fase de regeneração, em que o sofrimento vai reduzir e a nossa capacidade de comunicação, de certeza que vai aumentar. Nós vamos, então, nós temos recebido vários espíritos com maior desenvolvimento, e é óbvio que o nosso organismo deve estar preparado para isso. Então, a evolução material do corpo humano, ela favorece que nós, enquanto seres espirituais, possamos nos manifestar na vida terrena. E a nossa capacidade mediúnica acompanha. Uma vez que a capacidade mediúnica ela é uma capacidade natural, ela está relacionada com o nosso organismo. Então, o aprimoramento do organismo favorece a expansão da capacidade espiritual. Esse intercâmbio que existe, então, entre os dois planos da vida, nos traz a certeza dessa continuidade, que a vida continua, que a vida não se extingue. Então, isso ajuda-nos a superar a dor da morte, ajuda a superar o luto eterno, a certeza que nós temos de que nós não desintegramos-nos, nossa vida continua. Então, não faz mais sentido nós sofrermos pelo desencarne de alguém. Nós vamos sentir saudade, naturalmente, como aquele que viaja para o outro continente e não volta mais. Nós temos a saudade, mas nós sabemos que a vida continua. Então, isso nos ajuda a superar esse luto e reforça-nos o ânimo, porque sabendo que a vida continua, nós temos que deduzir que a prática do amor, a prática da justiça, ela é importante para que os sofrimentos futuros não venham a acontecer. E uma vez que todos nós estamos imersos, envolvidos nessas vibrações que vêm do além, que é trazida pelo mundo espiritual, e também porque conhecemos o mecanismo que essas forças exercem sobre nós, as ações, cada um de nós pode ficar atento à sua própria movimentação mental, compreender melhor cada um a sua transformação pessoal, que é influenciada pela mudança da coletividade e o próprio papel de cada um na criação. Ou seja, o objetivo de cada um nesse grande convívio que é o planeta. Então, nós podemos, analisando-nos, conhecendo-nos, como disse o grande sábio da antiguidade, conhecendo cada um a si próprio, nós podemos observar como que essa interferência, essa influência do mundo espiritual age sobre nós. O Livro dos Espíritos tem uma pergunta, Kardec faz, se os espíritos podem controlar-nos, podem nos influenciar. E o Espírito de Verdade responde, sim, e de ordinário são eles que vos dirigem. O que isso significa? Significa que a influência dos seres desencarnados sobre nós, ela é tão grande que nós precisamos nos conhecer, conhecer a nossa própria natureza, para que essas influências consigamos perceber se é coisa que é nossa ou se é coisa de fora. Porque a influência, ela não se dá somente por espíritos elevados, ela se dá também por espíritos medíocres, por espíritos levianos. E essa sintonia, essa associação, ela se dá principalmente pela nossa
abertura. A forma como nós nos dispomos a nos conectarmos com os seres invisíveis. Naturalmente que se nós buscarmos adotar posturas, adotar comportamentos em que não combinam com os comportamentos dos espíritos levianos, eles podem até tentar nos envolver, mas eles não vão conseguir. Naturalmente que isso exige um trabalho muito intenso por parte de cada um. Mas nós estamos aqui para isso. Nós precisamos nos conhecer para que nós possamos, então, podermos avançar no nosso progresso. Nós vemos que a mediunidade, ela também é usada levianamente. Pessoas que usam a mediunidade para explorar, ainda hoje acontece isso, pessoas que usam a mediunidade para explorar, para se beneficiar financeiramente, há pessoas que usam a mediunidade para enganar. Agora, essas pessoas, elas estão aí desenvolvendo as atividades delas, por quê? Por causa de quê? Por causa de nós, porque as procuramos. Então, nós queremos saber se o meu marido está fazendo alguma coisa, se a minha esposa... o meu empregado... Não importa, nós temos essa curiosidade de buscar essas informações. Quando nós procuramos o plano espiritual para buscar qualquer tipo de informação, nós buscando o plano espiritual vai entrar em contato conosco. Porém, se nós evocamos com motivos nobres, espíritos nobres virão dar o seu testemunho. Mas se nós procuramos contato com o mundo espiritual buscando coisas frívolas, coisas fúteis, os espíritos elevados não vão se prestar a isso. E se eu evoco alguém vem ao meu encontro. Quem virão? Os espíritos levianos. Aqueles que se prestam para qualquer tipo de coisa. Aqueles que brincam conosco. Aqueles que fingem ser nomes de vulto para dizer asneiras para nós, para nos enrolar. Então, nós temos que ter a consciência de que existem espíritos de todo tipo, de toda natureza, da mesma forma que existem pessoas encarnadas de todos os tipos. Um livro muito interessante que fala sobre isso, aconteceu na Casa Espírita, conta a história de uma casa espírita que as pessoas que frequentavam, elas se deixavam levar por intrigas, por vaidades, e os espíritos, os trabalhadores espirituais, os mentores da casa, eles respeitam as pessoas. Um bom espírito, um espírito elevado, nunca vai me obrigar a fazer uma coisa que eu não queira. Ele vai me respeitar o meu livre-arbítrio. Agora, um espírito leviano, não. Se ele quer obter alguma coisa daquele outro, ele vai fazer tudo o que ele puder conseguir. Então, se nós nos deixamos levar pela vaidade, pelo egoísmo, que é o que estava acontecendo na casa espírita dessa história, os maus espíritos vão influenciá-las, prejudicando o trabalho. Então, essa história que fala sobre a casa espírita, ela vale para qualquer fato da nossa vida, na nossa família. Pelo fato de os espíritos que estão lá vêm para cá, os espíritos que estão aqui desencarnam, ou seja, esse processo reencarnatório todo, nós encarnamos, passamos pelas dificuldades, todos nós conhecemos, tenho certeza, né? As dificuldades da vida. Nós podemos ter a certeza
que não existem provas insuportáveis. De onde que nós podemos tirar essa certeza de que não existe prova insuportável? Ou seja, que ninguém pode chegar e afirmar assim, eu não consigo suportar essa minha prova. Eu vou sucumbir porque eu não consigo suportar. De onde nós podemos tirar essa certeza? Sabendo que Deus é justo, se nós partimos do princípio que Deus é justo, Ele não pode dar para alguém uma prova que de antemão saiba-se que vai ser fracassada. Porque isso seria um castigo. Se eu dou uma prova para alguém executar e eu sei que ele vai fracassar, eu estou castigando indiretamente. Então, Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos, como se diz. Então, todos nós podemos ter essa convicção de que se eu estou passando por determinada provação, é porque eu tenho condição de superar. E se eu fracassar, é porque eu deixei. Somente eu deixei. A responsabilidade pelo fracasso é exclusivamente da própria pessoa que passa pela provação. Nós sabemos que existem provações que nós passamos e que essas provações envolvem outros espíritos. E outros espíritos podem nos perseguir, podem nos influenciar. Logicamente que isso é um fator dificultante, mas é um fator que consta na equação divina. Ou seja, essas assistências, elas fazem parte da prova. Então, nós temos que ter a consciência, a certeza de que nós podemos suportar, podemos superar se quisermos. Nós temos que ter o pensamento com relação ao conceito de prova como uma coisa que nós podemos, que nós passamos e que nós temos como superar. Ao contrário de que encontramos por aí, pessoas que passam por determinada provação, isso é meu karma, então eu tenho que passar por isso até o fim da minha vida. Não é assim. Não é assim, não é desse jeito. Eu não posso assumir essa postura. Eu vou explorar ao máximo essa minha aprovação porque eu vou me purificar mais. Isso não existe. A aprovação, ela tem um limite e nós temos a obrigação de passar por cima, superá-la, por todos os meios possíveis. Então, por exemplo, temos uma dificuldade de saúde. Eu tenho uma coisa e é meu karma, vou deixar até o fim da vida. Não, eu tenho que ir no médico, se um especialista não dá certo, eu vou no outro especialista, se o outro especialista não dá certo, eu vou no Indireita, se precisar. Não importa, eu tenho que lutar por superar a minha aprovação. Se por todos os meios que eu consigo, que eu busco, eu não consigo superar, é porque não era para eu passar por aquilo. Então, provação, a aceitação de uma provação é diferente da exploração dessa provação. É diferente. Nós não podemos nos deixar levar pelas provas. O objetivo dessas provas é aprendizado, é reparação, é reaproximação. Basicamente é isso. As nossas provações é para superar as dificuldades do passado, os desatinos do passado. Então eu tenho que me reencontrar com aqueles que eu prejudiquei. Eu tenho que corrigir os erros que eu cometi. Então a prova não é castigo. Todas essas informações que nós temos acesso nos são oferecidas por Deus através da mediunidade. Nós vemos que a codificação da doutrina espírita ela foi desenvolvida, foi feita por um cientista,
Allan Kardec. Mas as informações trazidas foram todas trazidas pela mediunidade. Então, as questões do Livro dos Espíritos, por exemplo, foram perguntas feitas ao Espírito de verdade e médiuns que trouxeram as respostas. O livro o Evangelho segundo o Espiritismo consta lá vários depoimentos de espíritos nobres que vieram trazer informações para quê? Para a nossa iluminação. Deus permitiu, Deus ofereceu para nós isso tudo. Então, nós não devemos negar a existência desse fenômeno com medo de que possa ter utilização leviana. Existem aquelas pessoas levianas que utilizam a mediunidade, mas a mediunidade ela não é uma faculdade leviana. A comunicação entre os dois planos é uma função santificada e ela deve ser revestida, no exercício da mediunidade, ela deve ser revestida e respeitada com essa característica de santidade. A mediunidade não é brincadeira, né? Aquela brincadeira que nós fazemos, eu nunca fiz, mas que as pessoas fazem quando criança, dos copinhos lá para escolher as letras, para fazer as respostas. Mediunidade não é brincadeira. Porque tanto os bons espíritos quanto os maus espíritos, como eu disse, estão aptos a se comunicar, né? Lembrando que mediunidade ela é uma faculdade. Uma faculdade é uma condição física. Os bons espíritos, relembrando, eles não se prestam a causas fúteis, só se prestam a causas elevadas. Então, quando eu faço uma evocação, o espírito que vai receber essa evocação vai ser de acordo com o objetivo. Um fato interessante que aconteceu há pouco tempo, na última passagem do Florencio, aqui, em Sandélgas, aqueles que estiveram lá viram, né, que uma companheira nossa, querendo ter notícias da sua mãe, que desencarnou há pouco, pedia em pensamento uma informação a respeito da mãe. E a última tela que Florencio pintou foi dedicada a ela. Como é que foi que ela falou, Armênia? Como é que foi que o Espírito disse? Disse alguma coisa assim: pediste, aqui está a prova. Ou seja, aquele pedido era nobre, naturalmente que há o merecimento, né? Se fosse eu, não tinha recebido informação nenhuma. A pessoa tem um merecimento, naturalmente, mas a intenção do pedido era nobre e veio a resposta. Ela ganhou o quadro como resposta à sua intenção. Queria saber notícias. Então, ou seja, nós temos que ter cuidado com o que nós evocamos, né? Com o que nós pedimos, porque nós podemos receber. Como em qualquer outra área da atividade humana, a prática de uma atividade faz aprimorar, né? Então, aí os desportistas, por exemplo, que praticam para obter melhores resultados, né? Na matemática, e como o irmão Fernando falou mais cedo, nós praticamos para melhorar. A prática mediúnica é a mesma coisa, né? Então, ou seja, quando uma pessoa começa a desenvolver a mediunidade, o que ela tem que fazer? Praticar. Qual é a forma mais eficaz para desenvolver, para praticar? É uma casa espírita, estudar sobre o fenômeno mediúnico
estudar sobre a manifestação, sobre o que acontece, e na casa espírita, que é o lugar em que tem a seriedade necessária para essa prática, em que existe a proteção necessária para essa prática, a pessoa possa desenvolver, para poder, ao receber comunicações, ela, por exemplo, saber discernir se aquilo vem de uma origem boa ou não. Então, a regularidade da prática mediúnica vai ampliar os nossos horizontes internos, tanto de amor quanto de sensibilidade, e vacina o nosso pensamento contra os excessos do materialismo. Ou seja, a prática da mediunidade nos eleva, nos aproxima do plano espiritual. E aí o aprendizado passa a ser positivo. Se nós não fazemos isso, nós podemos ficar com a mediunidade adoecida, nós podemos desenvolver a mediunidade de uma forma errada, atribuindo as nossas comunicações a qualquer coisa sem saber discernir. Sempre que observarmos na prática da mediunidade atividades que promovam a vaidade, que promovam a cisão, o exercício da mediunidade nesses casos vai descambar para egoísmo, para crendice. Então, normalmente, nas casas espíritas sérias, naturalmente, isso não vai ocorrer. Então, nós temos que ter cautela no estudo e na busca do conhecimento para que a nossa transformação possa ser positiva. Então, como o autor espiritual conclui nesse capítulo, ele diz que é necessário termos atenção, e essa é uma recomendação particular para as atividades mediúnicas das casas espíritas, é necessário ter atenção no que toca ao serviço espírita de contato com além. Sem a presença dos espíritos, o espiritismo será pseudociência. O objetivo da mediunidade é acender luzes entre os homens. Devemos ver isso com clareza, para que o trabalho espírita floresça vigorosamente em benefício de todos. Então é isso que todos nós desejamos. E pedimos a Jesus que nos autorize, que nos permita a ter essa comunicação sadia e saudável com o plano espiritual, que nós busquemos para aumentar o nosso conhecimento, e não para nos desenvolver a vaidade, por exemplo. Que assim seja.